Olá pessoal, aqui é o Vitor e esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos onde eu vou te ensinar técnicas de vendas. Essas técnicas de vendas foram aprendidas por mim ao longo da minha carreira, tanto no MBA como em livros e agora recentemente no mestrado, que é baseado em computação aplicada ao marketing digital. Esse vídeo é destinado aqui ao público do canal, que é empresários, funcionários desses empresários, mas também especialmente para você que está procurando um emprego. Se você estiver procurando um emprego na área comercial principalmente, você precisa saber essas técnicas. Eu não contrataria ninguém aqui na minha empresa se não soubesse essas técnicas. Inclusive, vou deixar uma prova aqui na descrição desse vídeo, junto com o material, que tem um material para você estudar um pouquinho mais, e tem uma prova para você que está desempregado. Então, se você estiver desempregado ou desempregada, você pode fazer a prova, a gente vai avaliar aqui os dados dessa prova, as melhores notas, se você me permitir, eu posso te contratar para trabalhar na minha empresa quando eu estiver precisando de vendedor, e eu posso também, se você me permitir, compartilhar com os meus amigos que procuram vendedores para contratar nas suas empresas. Então esse curso aqui, além de ser gratuito para você, a gente também ainda vai te dar a oportunidade para você trabalhar comigo ou com os meus parceiros, se você tirar uma nota boa nas provas relacionadas a material de vendas. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal, aqui eu não vou colocar todas as aulas de uma vez, então se você se inscrever no canal e colocar aí o sininho, você vai receber uma notificação toda vez que eu lançar um vídeo novo, incluindo as aulas futuras. Esse primeiro vídeo aqui é uma aula sobre as 6 técnicas de persuasão do Cialdini. O Cialdini tem 6 princípios que ele escreveu num livro chamado Armas da Persuasão. É um livro muito interessante, eu vou puxar também de outros lugares, mas é simplesmente baseado nas 6 técnicas dele. É interessante o Cialdini, eu gosto muito dele, inclusive porque eu tenho uma história legal com ele. Eu encontrei ele num evento, eu vou colocar a foto aqui para você na tela agora, e eu inclusive usei técnicas de persuasão contra o próprio Cialdini. É muito legal a história, eu vou te ensinar um pouquinho dessa técnica lá no final do vídeo e vou contar a história para você também. Os princípios de persuasão do Cialdini são reciprocidade, empatia, escassez, autoridade, prova social e compromisso e coerência. Tem mais um princípio que ele conta no último livro e que a gente vai falar um pouco dele ao longo desse vídeo aqui. E a diferença entre o primeiro e o último livro do Cialdini é de mais de 30 anos. Então é bem legal assim você entender como é que ele construiu esse último princípio ao longo desses anos. O primeiro princípio que eu vou falar aqui é o da reciprocidade. O Cialdini fala que todo mundo tem uma espécie de dívida, ele tem um sentimento de dívida toda vez que você recebe um favor de alguém. Então, quando você recebe, por exemplo, aqui no marketing digital, você vai procurar em todos os lugares, sempre alguém te dá alguma coisa. Por exemplo, eu vou te dar um e-book, eu vou te dar um material para você estudar, eu vou te dar uma senha, um cupom, e normalmente você deixa alguns dados ali. Então, já é um tipo de reciprocidade, você está deixando uns dados e você está recebendo um material gratuito. Na internet é muito comum acontecer isso. O Cialdini fala de uma técnica lá, inclusive, que aconteceu com ele, que foi quando uma criança ofereceu um ingresso para ele participar de alguma coisa dos escoteiros sábado à noite. Aí o Cialdini pensa, poxa, o que é que eu vou fazer sábado à noite? Eu podia estar com a minha namorada sábado à noite. Aí ele dá uma negativa para o molequinho lá, não, não quero. Aí o molequinho fala, então já que você não quer comprar ali os ingressos por $5 para estar sábado à noite com os escoteiros, que tal você comprar esse chocolatinho aqui por $1? Aí o Cialdini fala, poxa, eu me livrei de $5, vou comprar um chocolate por $1, então me vê 2 aí. Aí ele pega, paga $2 pelos chocolates, o moleque dá 2 chocolates para ele, o moleque sai feliz, logo depois ele fica imaginando, por que diabos eu paguei $1 num chocolate? É muito caro $1 num chocolate. Mas ele percebe que é a reciprocidade, como se ele tivesse ficado em dívida com o moleque por não ter dado os $5, mas ele aceita dar $2 mesmo sendo caro. O Cialdini, inclusive, descobriu dentro da reciprocidade um subprincípio, que é o subprincípio da comparação. Ele fala, por exemplo, lá quando você vai comprar um iPhone tem 3 tipos de preço para o mesmo tipo de iPhone, que às vezes varia só o tamanho da memória. Você tem um iPhone muito, muito caro, um iPhone de um preço médio e um iPhone mais barato. Justamente para você comparar os preços e ir direcionado num que não parece tão caro assim comparado naquele que é muito caro. Você consegue identificar isso também nessa comparação dentro das pipocas do cinema. Você normalmente vai ao cinema e compra a pipoca mais cara. Justamente porque o preço da mais cara, comparada com a de médio preço, é muito, muito, muito pequena. Às vezes é 50 centavos a diferença do médio para o grande. E você acaba comprando o grande achando que o grande não é tão caro assim, comparando com o de médio preço. Então, o Cialdini fala que essa reciprocidade ela varia tanto de você entregar alguma coisa gratuita, você fazer um favor, para aquela pessoa se sentir em dívida. Ele fala também nessa comparação, que às vezes baixar preço, ou você entregar um produto um pouco melhor, ou então muito melhor com uma variação pequena de preço, ou um produto tão bom quanto ou mais caro, só que com uma variação de preço também pequena, vale a pena e faz a diferença.
É por isso que eu aconselho você a ler o livro. Inclusive, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link para você ouvir o resumo do Armas da Persuasão, do Resumo Cast, que é um negócio que eu ouço. É muito legal. Eles fazem resumo de livro toda semana e tem um resumo do Resumo Cast lá sobre Armas da Persuasão. É bem interessante. O segundo princípio do Cialdini que eu vou citar aqui é o princípio da empatia. Tem outras traduções de livro que você vai encontrar como o princípio da afeição. Nada mais é do que você se sentir amigo do seu cliente, você ser legal com ele e o seu cliente começar a gostar de você. Tem outro livro que eu recomendo que é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Ele te ensina muito bem a ser empático, a ser legal com as outras pessoas. Ele fala inclusive de vestimentas. O Cialdini inclusive fala que você precisa parecer com o seu cliente. Quanto mais parecido você for, melhor. Ele tem umas estatísticas lá que fala que quando o vendedor ele é da mesma cidade do cliente, ele tem às vezes a mesma altura, ou então os dois são carecas, os dois são morenos, os dois são brancos. Assim, quando você é muito parecido com o seu cliente começa a confiar mais em você. Inclusive ele diz, elogie o seu cliente, seja legal com ele, seja amigo e seja sincero, tá? O Cialdini sempre fala que você deve ser honesto e ser sincero, e quando você é assim, você consegue muito bem a confiança do seu cliente. O princípio da afeição ou empatia tem muito a ver com o último princípio que o Cialdini falou no último livro. O último princípio é uma extensão da afeição, que é justamente você considerar o seu cliente como um amigo ou como família, inclusive. O Cialdini fala que enquanto mais próximo você estiver das pessoas, mais elas confiam em você. Se você mora com a pessoa, se você tem ali algumas coisas que te trazem a pessoa para mais perto. Então ele fala de um caso do Warren Buffett. Para quem não sabe, o Warren Buffett ele é um grande investidor americano. Ele tem uma empresa de investimentos. As pessoas têm ações dessa empresa. O Cialdini tem ações dessa empresa. Então ele fala como é que o Warren Buffett conseguiu convencer ele a manter as ações, inclusive convencer outras pessoas a comprar mais ações. O Warren Buffett escreveu uma carta ao público explicando o que ia acontecer depois que o Warren Buffett se fosse. O Warren Buffett está ficando bem velhinho, ele está ficando bem idoso e as pessoas estavam preocupadas o que ia acontecer com a empresa depois da morte dele. E o Warren Buffett foi falando numa carta bem emocionada, inclusive o Cialdini fala que quanto mais emoção você colocar nas coisas, mais aquilo tem valor para o seu cliente, inclusive. Aí o Cialdini fala que foi lá, o Warren Buffett colocou uma carta gigante, e lá no início ele fala assim, olha, pessoas, meus investidores, eu gostaria de comunicar isso para vocês como eu comunicaria às pessoas da minha família. Eu vou falar para vocês como eu falo para as pessoas da minha família. Com uma frase ele conseguiu incluir todos os investidores dele para perto, como se fossem da família. E o Cialdini fala que essa frase ganhou ele. O Cialdini deixou de imaginar de vender as ações daquela empresa justamente por essa frase. Então o princípio da afeição, principalmente se for de maneira honesta, você se preocupar com o seu cliente, você entender o caso do seu cliente, você estar próximo dele, faz muita diferença e faz você vender mais. O terceiro princípio que eu vou falar para você aqui é o princípio da escassez. É muito comum na internet você, por exemplo, buscar um quarto para você ir para um hotel, alguma coisa do tipo, num site como Booking.com. Se você for lá no Booking.com agora, eu vou deixar uma pitadinha na tela para vocês, você vai entender que quando você procurar um quarto, logo lá em cima ele vai te mostrar quartos que já estão acabando. Se você for comprar uma passagem aérea também, você vai ver que tem 3 poltronas sobrando, justamente para deixar você na agonia de comprar mais rápido. Justamente porque sabe que você fica agoniado por conta da escassez. O Cialdini fala isso. A escassez ela pode ser dada pela quantidade de produtos disponíveis ou pela quantidade de tempo que você tem uma condição especial. Por isso que a promoção sempre vai acabar amanhã, é por isso que sempre tem pouco no estoque, é por isso que se você não correr para fazer logo, você vai perder, mesmo tendo muita gente procurando. Então, quando você, por exemplo, entrar em qualquer site ali, sempre vai ter alguma informação em vermelho dizendo que está acabando. Quando você vai na Black Friday, você tem um reloginho lá contando que rapidinho vai acabar. Então, esse gatilho da escassez ele é muito importante hoje em dia no nosso mundo moderno. Na internet ele é muito usado por e-mail, em títulos de e-mail, e você vai ver que ele é muito útil, muito eficaz quando ele é honesto, principalmente. Da minha experiência aqui, eu tenho um case legal sobre ingressos de evento. Toda vez que você muda de lote, é por isso que os eventos trabalham com lotes de ingresso, as vendas aumentam e muito. O gráfico ele cresce assim, ó. Por quê? Porque as pessoas não querem perder aquele prazo, as pessoas não querem perder o dinheiro, então perder o preço que está promocional até aquele dia da virada de lote. Então é muito comum as vendas aumentarem bastante no dia de virada de lote em venda de ingresso. Independente de quantos lotes você tiver, você sempre vai vender mais naquele dia que vira o lote. Inclusive, o Cialdini, nos princípios dele, ele fala que as pessoas preferem não perder do que ganhar. Ele fala, por exemplo, de um amigo dele que é investidor, ele conta que se você ligar para um investidor milionário sábado de manhã,
ali tipo umas 7 horas da manhã falando para ele que se ele fizer alguma coisa ele vai ganhar 20 mil dólares, o cara vai te xingar porque sábado de manhã ele é milionário, ele não precisa ganhar 20 mil dólares. Mas se você ligar para essa mesma pessoa sábado de manhã às 7 horas e disser para ele que se ele não fizer alguma coisa ele vai perder 20 mil dólares, é a mesma pessoa, são os mesmos 20 mil dólares, mas ele vai ficar maluco, ele vai te agradecer pela dica. Então as pessoas preferem não perder do que ganhar, e esse negócio é bem interessante mesmo porque é bem, digamos assim, é bem primitivo, né? É algo que existe quase que em todo mundo, e o Cialdini fala muito disso, de que o cérebro humano ele é muito primitivo às vezes, ele trabalha muito na emoção. Autoridade. É interessante o princípio da autoridade porque o Cialdini fala que muitas vezes, se você ouvir uma autoridade falando, você simplesmente vai acatar aquilo que ela está falando, principalmente se você não entender exatamente o que está acontecendo. Hoje em dia você vai ver que tem muito desses investidores na internet que eles te ensinam a investir numa empresa assim, assado. Então você fica meio que refém dessas pessoas justamente porque você não é especialista naquilo. Então você acaba tendo que acatar aquilo que o especialista manda você fazer. O Cialdini fala que dentro da aeronáutica americana existem muitos acidentes onde o copiloto acaba fazendo alguma besteira porque o piloto mandou ele fazer, ele sabe que estava errado, mas mesmo assim ele fez por conta da autoridade do piloto em cima dele. Ele conta um caso que é bem engraçado até, de dentro de um hospital, que eles estavam inclusive medindo isso, essa questão da autoridade. Existia uma enfermeira que ela conhecia bem todos os procedimentos médicos e o médico mandou colocar um remédio dentro do ouvido direito de um paciente que estava com dor no ouvido direito. Então ele colocou assim em inglês, né? Right ear. Então, drop on the right ear. Então, coloque lá a ping, né, no ouvido direito. E só que ele colocou R ear. Em inglês, se você pegar R ear, colocar junto, se você ler direito junto, né, R ear, fica rare. E rare é meio que bunda, rabo, entende? Aí o que a enfermeira fez? Ela colocou o remédio na bunda do paciente, achando que estava certo, na verdade só porque o médico mandou fazer. Na internet aqui é muito comum você ver um artigo, como o Steve Jobs faria se ele tivesse nessa situação. Você pega o Flávio Augusto, como eu faria. O Flávio Augusto é uma autoridade no assunto empreendedorismo, então você fica curioso para saber como é que ele faria e você sabe que ele é uma autoridade, por isso clicaria no link. É bacana que se você for um especialista no seu produto, uma especialista, se você lê ali bastante sobre o seu produto, sobre o serviço que você fornece, você pode se tornar uma autoridade naquele produto ou serviço. Então os seus clientes vão confiar cada vez mais em você. Isso é bem legal porque você mesmo pode ser a autoridade e você pode trabalhar isso nos seus clientes. O penúltimo princípio que eu vou falar aqui é a prova social. A prova social, aos olhos do Cialdini, significa que se uma pessoa está fazendo, certamente outras pessoas vão fazer também, principalmente se essa pessoa for uma influenciadora ou se as outras pessoas não sabem o que fazer. É bem legal, tem um vídeo na internet, se eu achar eu vou colocar aqui para você aqui na tela, que é um videozinho que bota uma pessoa dentro de um elevador e depois começam a colocar mais pessoas dentro daquele elevador. Aquela primeira pessoa começa a ficar olhando, observando as outras pessoas, tentando identificar o que elas estão fazendo para elas se comportar igual. Então, o princípio da aprovação social é justamente esse. As pessoas observam as outras para poder saber como é que elas se comportam. No livro Armas da Persuasão, o Cialdini conta o case de um cara que inventou o carrinho de supermercado. Ele diz que no supermercado desse caboclo lá, ele tinha muita gente que não conseguia comprar mais coisas justamente porque não conseguia carregar mais sacolas. Então, se tivesse algum lugar onde ele pudesse colocar as sacolas, as pessoas comprariam mais. É o que ele fez, ele adaptou um carrinho de bebê para ser um carrinho de supermercado. No início, ninguém fazia nada, ninguém olhava aquele carrinho e ninguém usava. Aí o que ele fez? Ele começou a pagar para que pessoas começassem a usar o carrinho e andassem pelo supermercado colocando as coisas no carrinho. Imediatamente ele conseguiu a aprovação social de todo mundo e todo mundo começou a usar o carrinho justamente porque passou a copiar os outros. Na internet aqui é muito comum você encontrar muitos anúncios colocando lá as estrelinhas, que muitas pessoas avaliaram bem aquele produto. Você coloca, por exemplo, cases de sucesso. Inclusive, para quem entende de marketing digital, sabe que a página de case de sucesso ela é uma página importante. Se você souber quem visitou aquela página, é porque a pessoa está muito interessada em saber o que aconteceu com outras empresas ao comprar aquele produto, ou com outras pessoas ao comprar aquele produto, aquele serviço. Então, a aprovação social é muito forte dentro dos conceitos do Cialdini, e se você souber trabalhar bem, dizendo que outras pessoas foram boas a usar aquele produto, a usar aquele serviço, é bem capaz de você influenciar novos clientes. Isso é bem bacana, inclusive tem vários cases de marketing de influência, onde você consegue mais clientes
justamente porque primeiro os clientes usaram o seu produto. Isso é muito comum no mercado. O último que eu vou falar aqui é sobre compromisso e coerência. Compromisso e coerência é o princípio que eu gosto mais, inclusive, porque eu tenho uma história legal sobre compromisso e coerência, e foi por isso que eu consegui, inclusive, um contato com o próprio Cialdini, o autor do livro. Compromisso e coerência é quando você coloca as pessoas dentro de uma gaiola de coerência. A coerência é justamente aquilo que você tem sobre os seus princípios. Então, se você, por exemplo, falar em público que seu princípio A, B ou C, você certamente vai brigar por aquele princípio e você vai sempre estar a favor de ações sobre aquele princípio. O Cialdini conta que as pessoas não gostam de ser tratadas como incoerentes. Então, se você fez ela falar em público, principalmente, ou anotar, assinar em algum lugar de que ela é a favor de algo, ela certamente vai brigar por aquilo no futuro, mesmo até que ela não ache aquilo interessante, tá? Mas, claro, se você quer ser honesto no seu trabalho, e se você for honesto, você sempre vai ter mais qualidades, você vai fazer as pessoas colocarem nos compromissos delas coisas boas. Tem um estudo, inclusive, lá do livro, que ele fala que é muito comum as pessoas, para conseguirem assinaturas para uma causa nobre, por exemplo, eles passam uma semana antes na casa das pessoas e fazem perguntas simples. Ah, você é a favor da Amazônia? Você é a favor de salvar a Amazônia, de protegê-la do desmatamento? Uma pergunta bem simples, todo mundo vai dizer que sim, o pessoal vai assinar e vai embora. Na outra semana, aquele mesmo pesquisador, então alguém da mesma empresa, chega e fala, olha, você faria uma doação para a Amazônia? A gente está pegando aqui pessoas que se engajam com a Amazônia. Você certamente vai ficar com vergonha e vai participar daquilo e vai acabar doando para a Amazônia. Tem um caso lá do próprio livro também, que ele conta que chegou uma menina, uma jovem bonita na casa dele, e começou a perguntar para ele como é que ele faria para se divertir, alguém da idade dele, algum senhor já idoso, o que ele fazia para se divertir. Aí ele falava, não, eu gasto muito dinheiro para ir no shopping, eu gasto muito dinheiro para ir no cinema, claro, inclusive numa intenção de até impressionar a menina. Então, eu gasto meu dinheiro assim, eu sou uma pessoa que sai muito, eu gosto de cinema, eu gosto de show e tal. Aí a menina ia anotando tudo aquilo que ele ia fazendo. Nessa de anotar, no final da entrevista com o Cialdini, ele fala, olha, Cialdini, já que você se diverte tanto, ele tentando impressionar a menina, mostrando que ele saía e tal, ele falou assim, olha, baseado nesses dados, você imagina que você deve gastar ali, por exemplo, uns $5.000 com diversão por mês. Eu tenho aqui um pacote que você vai simplesmente pagar, vamos pensar aqui, $1.000 e você vai se divertir a mesma quantidade. Então você vai fazer uma assinatura mensal de $1.000 e você vai usar o dos mesmos lugares com desconto. Aí o Cialdini ficou preso numa gaiola de coerência, sabe? Como é que eu vou fugir disso? Eu já disse para a menina de que eu faço, eu já disse para a menina que eu gasto meu dinheiro dessa forma, etc. Como é que ele foge dessa gaiola de coerência? Ele teve que comprar o pacote. A minha história em especial, ela é bem legal. A gente aqui em Belém, eu moro em Belém, para quem não sabe, em Belém do Pará, a gente criou um curso aqui chamado Hackathon de Marketing. Ele não é um curso exatamente, ele é uma imersão em marketing de um final de semana inteiro. Então são 2 dias de inovação, tecnologia, marketing. Eu falo dessas técnicas de venda, falo de marketing digital, a gente traz especialistas. É bem legal. Então o que a gente faz? A gente separa as empresas em grupos. Eu gostaria muito que as pessoas trocassem de grupos de vez em quando, para que as pessoas conhecessem mais e mais pessoas dentro do evento. Aí o que acontece? A gente fez uma dinâmica de grupo, onde as pessoas estavam separadas ali por empresa, tem os patrocinadores das empresas, eles patrocinam o nosso evento. Esse evento é bem legal, a gente consegue emprego em todos os eventos, a gente consegue fazer alavancagem nas empresas. Então as pessoas estavam separadas ali por grupo para fazer uma dinâmica, acho que era encontrar que tipo de cliente aquela pessoa pode alcançar na internet. Logo depois eu queria que eles fizessem uma outra dinâmica. Aí eu queria que as pessoas se misturassem, saíssem do grupo onde ele estava e passassem para outro grupo. Apesar de ser uma competição entre as empresas, eu queria que as pessoas migrassem de uma empresa para outra para conhecer todos os empresários. Até porque nem sempre é tão fácil conhecer o dono da empresa. Nesse evento você tem a opção de conhecê-lo. Na hora da segunda dinâmica, eu falei, pessoal, por favor, mudem de grupo. Aí as pessoas falaram assim, poxa, Vitor, eu já estou nesse grupo aqui, eu já conheço o empresário, já sei como é o cliente dele. Eu não quero mudar de grupo, eu prefiro ficar aqui e tal. Aí eu falei, pô, então beleza, eu fiquei meio triste, né? Ok, pode ficar no teu grupo ali. Mas aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Um dos empresários que queria contratar as pessoas que estavam ali participando dos grupos, aprendendo marketing digital, ele falou, poxa, Vitor, eu queria conhecer mais pessoas. Tu me entregaste só 3, 4 agora aqui no meu grupo. Eu queria que girasse, eu queria que o evento funcionasse como tu me prometeste que ia funcionar. Eu queria conhecer mais pessoas. Então dá o teu jeito aí, convence essas pessoas a virem para o meu grupo, porque eu quero conhecer, inclusive quero contratar, gerar empregos. Aí com essa missão na cabeça de fazer as pessoas mudarem de grupo, eu reuni com a minha equipe, inclusive logo depois a gente ia falar de armas da persuasão, né? Eu falei com eles, olha gente, que tal se a gente usar as armas da persuasão que a gente vai ensinar agora aqui no marketing digital
para que as pessoas mudassem de grupo, sabe? A gente vai tentar convencê-las a mudar de grupo utilizando pelo menos duas técnicas. Então eu pensei, bora usar a coerência e bora usar ali a nossa parte de provação social. A coerência eu ia aproveitar de que no início do evento eu peço para todo mundo escrever o que é que eles querem do evento. Então muita gente escreve que queria network, eu quero conhecer pessoas. Então você deixou ali um ato público, inclusive mostrando para mim que o seu interesse era fazer network. A ideia seria usar isso a favor do evento para que as pessoas pudessem mudar de grupo. Caso isso não desse certo, eu queria usar a aprovação social. Eu tinha um amigo meu, que inclusive ele faz parte do Hackathon, ele trabalha comigo e ele estava infiltrado em um dos grupos. E se por um acaso não funcionasse a primeira técnica, eu ia pedir para ele mudar de grupo. Eu deixei isso combinado com ele, então a gente vai tentar convencer a galera usando coerência, compromisso e coerência, para ver se eles mudam de grupo. E se não funcionar, tu muda de grupo. E aí sim eu vou testar se as pessoas vão te copiar e começam a mudar de um grupo para o outro, fazendo com que a aprovação social também funcione nesse caso. Caso, obviamente, a primeira técnica não dê certo. Cara, foi muito legal isso, justamente porque a Camila começou conversando, a Camila que trabalha comigo no Hackathon, é co-criadora do Hackathon, ela chegou e falou assim, olha galera, vocês acham que vocês estão sendo inovadores aqui esse final de semana? Aí todo mundo levanta a mão, vocês acham que vocês estão pensando fora da caixa nesse final de semana? A gente está e tal, marketing digital. Mas eu acho que ninguém está fazendo nada disso. Aí o pessoal ficou espantado assim, nossa, por quê? Aí ela começou a falar, olha, a gente pediu para que vocês mudassem de grupo. Aí vocês ficaram na zona de conforto de vocês. Não, acho que está aqui de boa, não quero aprender nada novo. Vocês acham que isso está certo? Aí depois ela passou para mim, eu comecei a mostrar nos slides foto do almoço. Então, olha, pessoal, olha aqui essas fotos. Todo mundo na mesma panelinha. Vocês já se conheciam antes do evento? Aí vocês almoçaram junto? Vocês têm a oportunidade de conhecer novas pessoas aqui interessantes que trabalham no final de semana no marketing digital e resolveram almoçar com as mesmas pessoas. Ninguém conheceu ninguém novo. Vocês acham que vocês estão sendo, digamos assim, inovadores com esse tipo de atitude? Enquanto eu falava, eu vi as perninhas tremerem assim, sabe? O pessoal estava ansioso para mudar de grupo. Aí eu cheguei a falar, pessoal, se vocês quiserem mudar de grupo agora, não deu tempo de eu terminar a frase. Eu ia falar, vocês têm, 5 minutos para mudarem de grupo. As pessoas levantaram e imediatamente trocaram de grupo. Não precisou eu usar a aprovação social para isso. Foi uma técnica muito legal de compromisso e coerência que nós conseguimos convencer várias pessoas a mudarem de grupo no meio de uma competição. Para finalizar a história, eu fui para um evento em 2018, onde o Cialdini era um dos palestrantes do evento. Era um evento sobre marketing digital, que é bem bacana. E o Cialdini estava lá falando e tal, sobre as 6 técnicas, sobre o livro novo e tudo. E era muito perto do meu aniversário. Eu sou assinante da plataforma lá que organizou o evento, um evento bem grande mesmo. E por um acaso o Cialdini fez um evento à parte depois, só para quem era cliente, para quem falava um pouco de inglês, para quem gostava muito dele. Era um evento bem pequeno, a gente podia perguntar as coisas para o Cialdini. E naquela época eu estava com muita sorte porque o meu aniversário foi uma semana antes. E eles começaram a presentear os clientes, né, as pessoas. E eu fui um dos presenteados justamente por ser cliente, por ser meu aniversário, uma data muito próxima. Aí olha só que legal, o meu presente foi justamente esse livro aqui, ó, Armas da Persuasão, que é uma obra do Cialdini, uma obra muito famosa. Justamente o Cialdini fala que esse livro é tão famoso que os lugares onde ele vai, as pessoas acham até que ele já morreu por ser o autor desse livro. E é uma cópia autenticada, né? Na verdade é assinada por ele, ó. E eu sou muito feliz, eu gosto muito desse livro aqui, eu não empresto ele para ninguém. E o que é legal? Quando eu fui bater a foto com o Cialdini por conta do livro, do presente, aí eu cheguei e falei para ele, Cialdini, tem uma história bem legal sobre convencimento usando a técnica ali da coerência lá na Amazônia. O que é que você acha? Eu posso te mandar essa história? Até porque quem lê os livros do Cialdini sabe que ele conta a história dos próprios leitores, né? Eu queria muito que ele colocasse uma história minha no livro dele. Então, aí eu peguei e falei isso para ele, ele falou, olha, quero saber da tua história sim. Então manda um e-mail para mim que eu posso te responder e ver se eu gostei ou não. Aí beleza, foi exatamente o que eu fiz. Eu anotei o e-mail do Cialdini e assim que eu cheguei no hotel, eu mandei um e-mail para ele contando a minha história, que é essa história que eu contei aqui para vocês agora. Aí eu não sei se vocês sabem, eu tenho aqui um software que ele me diz quando a pessoa abre o e-mail, né? E o Cialdini abriu assim minutos depois que eu mandei. O que é bacana? Eu usei as técnicas que o Cialdini ensina no próprio e-mail. No título do e-mail eu coloco assim, como prometido, eu estou te mandando essa história, então como prometido, compromisso e coerência. Eu estou te mandando essa história, que storytelling já é um outro caso aqui de um outro livro que eu posso falar para vocês no futuro. Então estou te contando essa história aqui sobre compromisso e coerência na Amazônia, aqui no meio da floresta. Estou deixando o cara bem curioso, sabe?
Então ali no texto, no início do texto, fala algumas coisas também, como que eu gosto muito dele e tal. Aí o que é legal? Tipo, eu tentei criar um pouco de empatia, tentei criar ali compromisso e coerência no título do e-mail, né? Então, como prometido, estou te enviando esse e-mail. E ele abriu o e-mail, ele me respondeu dizendo que ele gostou muito da história. E no final ele disse que se por um acaso funcionar, ele consegue colocar isso nas próximas escritas dele, né? Ou seja, num livro futuro, ou numa atualização de Armas da Persuasão, ou talvez em um artigo, alguma coisa do tipo. Espero ter ajudado você um pouquinho sobre vendas. Não se esqueça de se inscrever no canal para você ter acesso aos próximos vídeos, para você receber uma notificação quando eu lançar mais vídeos. Não se esqueça que aqui esse vídeo também tem material para você baixar aqui na área de downloads, aqui na descrição dele. E para você que está desempregado, eu vou deixar uma prova para caso a gente esteja aqui precisando de vendedor ou algum parceiro meu esteja precisando, a gente possa te contratar também. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, um grande abraço e até a próxima.